Boa noite, Silvia. Tô esperando as pessoas irem entrando. Que alegria ter vocês aqui para mais uma live. Chegou, Silvia, a alegria chegou. Silvia, obrigada, Silvia, pela sua presença. Gente, o tanto que eu tô animada para essa live. Sabe uma coisa que eu acho incrível? A gente está no centro da vontade de Deus, né? E essas lives foram lives que o Senhor me direcionou. E eu fiz duas já, né? E eu fiz duas lives já. E, meu Deus, como foi uma bênção os testemunhos de vocês compartilhando depois. Eu falei, meu Deus, uau, como é maravilhoso estar no centro da tua vontade, porque como abençoa as pessoas, né? Quando a gente faz as coisas segundo o propósito e a vontade de Deus, segundo o direcionamento que Ele nos deu. Então, eu estou muito feliz e empolgada que agora nós teremos uma data fixa para as nossas lives, que, como eu já disse para vocês, será todas as quartas-feiras, às 8h30 da noite. Então, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para vocês. E o tema que eu preparei para vocês hoje é sobre viver essa vida plena com Deus, né? Será que a gente está vivendo essa plenitude em Deus? Será que a gente está vivendo uma vida plena em Deus? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu vou estar fazendo uma oração antes da gente iniciar, tá bom? Pai, muito obrigada pelo dia de hoje, muito obrigada pela live de hoje, Senhor. Muito obrigada por me direcionar em cada passo para que eu realmente seja um canal de bênção na vida de cada pessoa que me acompanha. Senhor, muito obrigada pela vida de cada pessoa que já está aqui, por quem ainda vai entrar, por quem vai assistir depois gravado no YouTube. Pai, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito pela vida de cada uma dessas pessoas. Que essa palavra que o Senhor semeou no meu coração não seja apenas uma palavra, mas que ela seja lançada em um coração que é terra fértil e que ela possa florescer e frutificar lindamente, que possa trazer cura, alinhamento e que essas pessoas verdadeiramente vivam a plenitude do que o Senhor reservou para a vida de cada uma delas, Senhor. Muito obrigada pelo teu cuidado. Eu te louvo pela vida de cada uma dessas pessoas. Eu te agradeço pela honra e oportunidade de poder ministrar o coração de cada uma delas, porque eu sei o quanto elas são especiais para ti, Senhor. Abençoa a vida de cada uma, trabalha na vida e na necessidade de cada uma dessas pessoas, ó Pai. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Então vamos começar, né? A palavra que o Senhor me direcionou era sobre, como eu disse para vocês, sobre essa vida plena que o Senhor reservou para nós. Muitas das vezes a gente se contenta em viver a quem não percebe. A palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra em Lucas, capítulo 15. Se você estiver com a sua Bíblia, tá bom? Você pode abrir na parábola da dracma perdida, uma palavra bem conhecida. A partir do versículo 8, eu vou ler o versículo 8 e 9 do livro de Lucas, capítulo 15, tá bom? Diz assim: Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Aí no versículo 10, eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Qual é o contexto dessa palavra que Jesus fala da parábola da dracma perdida? Jesus gostava muito de usar a palavra para ensinar a respeito de parábolas, né, em forma de parábolas, porque é de mais fácil entendimento para nós. Então, nessa parábola, onde ele fala da dracma perdida, qual é o contexto que Jesus está falando? Jesus está dizendo assim que, na realidade, quando uma alma se perde, ele sim é aquele bom pastor que vai atrás daquela alma, socorre e resgata. E é muito interessante, por quê? Porque antes dele falar da parábola da dracma perdida, a parábola que ele conta é primeiro da ovelha perdida. Então, ele fala da parábola da ovelha perdida, onde ele faz essa analogia de quando tem 100 ovelhas, aí uma se perde, ele deixa as 99 e vai buscar aquela que se perdeu. Aí depois ele fala da parábola da dracma perdida, onde uma mulher que tem 10 dracmas, se ela perde uma, ainda que ela ainda tenha 9, ela vai varrer a casa e vai procurar até encontrar aquela. E depois ele fala da parábola do filho pródigo,
Então, qual é o contexto dessa palavra, né? Onde Jesus fala da parábola da dracma perdida? O contexto é de que o Senhor, ele se importa com nós, com cada um de nós individualmente, de tal forma que se for necessário ele deixar as 99 para ele nos buscar, ele busca. E isso fala da essência de Deus. A essência de Deus tem uma plenitude de vida que é inexplicável. Então, a gente consegue entender, para a gente contextualizar essa palavra, o quanto que Deus se importa com a vida de cada um de nós, o quanto Ele se importa conosco individualmente. Então, esse é o primeiro ponto, essa é a essência de Deus, essa plenitude. E a palavra de Deus diz, em João capítulo 10, que o ladrão, se referindo ao inimigo das nossas almas, que é Satanás, ele veio somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Se Jesus tivesse dito somente assim, ó, eu vim para que vocês tenham vida, já seria muito forte e profundo, mas ele diz assim, ó, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O que é abundância? Abundância é quando você tem algo de uma forma tão profunda que aquilo transborda. Então, quando a gente pensa em uma pessoa que tem algo em específico em abundância, o que é essa abundância? Essa abundância é quando eu tenho tanto que eu transbordo para a vida de outras pessoas. Eu sou tão abençoado, tão abundante na minha vida financeira que eu consigo não só ter as minhas necessidades supridas, como eu consigo abençoar a vida de outras pessoas. Eu transbordo porque eu tenho em abundância. Eu me sinto tão amada por Jesus, é tanto amor que eu transbordo, porque esse amor eu tenho em abundância, então eu vou transbordar sobre a vida de outras pessoas. E aí, isso é o sentido da abundância que Jesus diz. Aí Jesus diz assim, ó, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Sabe qual é a verdade? Muitas pessoas, elas não estão vivendo. Elas estão tão mortas e adoecidas emocionalmente por conta das suas dores e traumas, que elas estão apenas sobrevivendo, o que é completamente diferente. Então, muitas das vezes, a gente não percebe que a gente está vivendo o quê? Aquém a vida em abundância que o Senhor veio para nos dar. Então, a palavra de Deus diz que Ele veio para nos trazer vida em abundância, e muitas pessoas não estão vivendo, elas estão somente sobrevivendo. Elas estão somente existindo, sabe? Uma pessoa que tem depressão, ela está tão morta emocionalmente de tanta dor, da profundidade da dor que ela sente, que ela está simplesmente existindo. É só o corpo, ela come, ela toma banho, ela dorme, mas ela não tem vida. Por quê? Porque ela está morta emocionalmente de tamanha dor, de profunda dor emocional. E aí Jesus diz assim, ó, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então Jesus, ele tem vida para você. Esse mesmo Jesus que se preocupa com detalhes, esse mesmo Jesus que fala assim, qual pessoa que tendo, né, uma dracma perdida, ela não vai varrer a casa e ela vai procurar? Sabe o que ele está dizendo? Qual pessoa em sã consciência que entende na parábola anterior da ovelha perdida o quanto que eu sou esse Deus de detalhes, que me importa com as pequenas coisas, quando tiver perdido algo, sabendo que ela tinha 10, ela perdeu uma, ela vai se contentar com aquilo. Então, muitas das vezes, a gente se esquece dessa essência de Deus, dessa essência de que a gente precisa viver, desejar viver a plenitude do que Deus tem para nós. E nós não podemos nos contentar em viver aquém a vida que Deus reservou para nós. Jesus está nos lembrando que essa é a essência de Deus, essa é a essência do nosso Pai, um Deus que veio para nos trazer vida em abundância, um Deus que espera que a gente viva a plenitude do que Ele reservou para nós. Então, por que muitas das vezes nós nos contentamos com tão pouco? Por que muitas das vezes nós nos contentamos com 9 de 10 dracmas que nós temos? Se o Senhor tem 10 dracmas, deseja as 10 dracmas. Se você perdeu uma dracma, não olha assim, mas eu já tenho 9, o que é uma? Não, deseje viver a plenitude, a totalidade do que o Senhor reservou para a sua vida. Você acha que você está vivendo a totalidade do que Deus tem para você, a plenitude? Se você está aqui nessa live, se você está ouvindo essa palavra, muito provavelmente não. E o Senhor está te convidando a varrer a casa e procurar a dracma perdida. Porque Ele está dizendo assim, quem em sua consciência tem 10 dracmas, perde uma e se contenta só com as 9, sabendo que tem mais. Sabe esse descontentamento que muitas das vezes você sente no seu casamento e em diversas áreas da sua vida? Não é ingratidão.
É um descontentamento de Deus, porque Ele está mostrando para você, filho, tem muito mais reservado para você. Eu tenho infinitamente mais reservado para você. Por que você está se contentando com menos? Por que você está se contentando com 9 dracmas se eu te dei 10? Você não vai varrer e procurar a dracma que se perdeu? Você vai mesmo se contentar em viver aquém a vida que eu reservei para você? A palavra de Deus conta em 2 Samuel a história de um homem, de um príncipe chamado Mefibosete. Você consegue imaginar e dimensionar uma pessoa que faz parte de uma realeza vivendo como mendigo? Pois é meio difícil da gente enxergar, da gente imaginar algo do tipo, não é mesmo? Mas é muito interessante, por quê? Porque Mefibosete, ele era um príncipe, ele fazia parte da realeza, ele tinha sangue real correndo nas suas veias. Só que o que acontece? Uma tragédia sobrevém sobre a vida de Mefibosete. O que acontece? Ele perde toda a sua família em questão de um dia. Porque Mefibosete era um príncipe, neto do rei Saul e filho de quem? De Jonatas, aquele que fez aliança com Davi. Então, durante a guerra, se houve a notícia de que Saul, Jonatas, todos eles morreram. Então, a ama de Mefibosete, enquanto ele era bem pequeno, pega ele no colo e foge com ele para salvar a vida dele. Porque o que ela pensou? Se eu deixar Mefibosete aqui, talvez quem ganhou a guerra, quem ganhou a batalha, também mate Mefibosete para assumir o trono. Porque não vai querer deixar herdeiros. Então eu estou correndo o risco de que ele perca a sua vida caso eu deixe ele aqui no reino. Então a ama de Mefibosete pega ele e foge com ele no colo para proteger a vida dele. Só que no meio do caminho, o que acontece? No meio do caminho, ela derruba Mefibosete do colo e Mefibosete fica aleijado dos pés. E aí, nesse contexto, acontece tudo aquilo, né? Onde Davi, ele reina depois no lugar de Saul, e a palavra de Deus se cumpre, e Davi é esse rei honrado segundo o coração de Deus. E Mefibosete, ele se contenta em viver numa cidade chamada Lodebar. Uma cidade considerada uma terra de esquecimento, uma cidade considerada um lugar onde ficavam pessoas leprosas, pessoas aquém ao olhar da sociedade. Sabe, talvez você tenha vivido dores na sua história, onde você se escondeu em Lodebar e você falou, esse é o meu lugar, o lugar da rejeição, o lugar do abandono, porque eu tenho feridas profundas na alma. E você se contentou com esse lugar e você esqueceu que você faz parte de uma realeza. Você faz parte do reino de Deus, você é filha amada de Deus. Você é filho amado de Deus. Por que você está como Mefibosete, se escondendo na terra de Lodebar? Como uma pessoa ferida. Lodebar era um lugar onde ficavam as pessoas realmente aquém ao olhar da sociedade. Pessoas que tinham lepras, sabe? Pessoas aleijadas dos pés como Mefibosete, pessoas que tinham deficiências. E Mefibosete, que era um príncipe, pensa, eu acho que aqui é o meu lugar. Porque olha o que me aconteceu. Quando a gente olha, por exemplo, para o contexto de alguém que fazia parte da realeza, é muito interessante pensar o quê? Que na realidade, um príncipe como Mefibosete, de forma prática, ele seria um guerreiro, mas ele ficou o quê? Aleijado dos pés. Então ele pensava, para que eu vou servir? A minha questão física, né? A minha deficiência física, ela vai me impossibilitar de cumprir a minha missão, de ser esse guerreiro que as minhas origens definem que eu preciso ser. Então ele se esconde e fala, não, eu não quero, porque talvez eu estar nessa posição, que cabe a mim realmente como príncipe, vai fazer com que as pessoas me rejeitem, com que as pessoas me olhem aqui. Então você, assim como Mefibosete se escondeu, só que hoje o Senhor te achou. E ele falou, filha, eu te encontrei nesse lugar escondida. Eu te encontrei e eu quero que você seja curada. Eu quero que você saia desse lugar de vitimismo, de viver aquém a vida que eu reservei para você. Porque você é princesa, você faz parte de uma realeza. Você faz parte do reino de Deus, você é filha do dono do universo. E você não é órfã. Mefibosete muito provavelmente se sentiu órfão. Ele pensou, eu perdi toda a minha família. Ele vivenciou todo tipo de dor e trauma emocional. Ele do nada ficou aleijado, ele perdeu toda a sua família de uma hora para outra, ele vivenciou um luto profundo, ele se sentiu rejeitado, abandonado, porque uma criança, quando você é criança e você perde a mãe ou o pai ou ambos, você não entende que aquela pessoa
faleceu, você é criança, você não entende sobre a morte. Então aquela criança que perde a mãe ou o pai, ou ambos, ou alguém que cuidava dela durante a infância, ela se sente abandonada pela pessoa que faleceu, porque ela não tem maturidade para entender sobre a morte. Então Mefibosete provavelmente se sentiu abandonado, eu fui rejeitado. Ele tinha tudo, de repente ele não tinha nada. Ele estava acostumado com as melhores coisas no reino e de repente ele está num lugar aquém à sociedade. Imagina o nível de dor, de trauma, o que ele não carregava, as marcas, as feridas profundas na alma dele, ao ponto dele abrir mão de algo que era dele por direito. E é isso que acontece com a gente quando nós temos feridas profundas na alma e a gente deixa as circunstâncias desfavoráveis, a dor e a tragédia que aconteceu na nossa história nos definir. É isso que acontece. Nós vivemos aquém, nós nos contentamos com isso. Nós nos acostumamos a nos esconder no lugar para que ninguém ache, porque eu não quero me sentir rejeitada novamente. Dói demais ser rejeitada, dói demais ser rotulada pelo meu passado. Dói demais passar por tudo isso, então eu vou me esconder na terra de Lodebar. Mas hoje o Senhor te encontrou. Hoje o Senhor está te dizendo, não filha, eu tenho muito mais. Eu tenho infinitamente mais. Por isso que essa live vai nos ensinar sobre o quê? Como viver a plenitude de Deus. Em primeiro lugar, você precisa reconhecer o lugar que você está. Você precisa reconhecer que você passou por muita dor e sofrimento emocional. E ainda que você diga o contrário, que não dói tanto, que já passou, que já faz tanto tempo, isso ainda te paralisa. Isso ainda reflete na sua vida de tal forma que você ainda vive aquém e acha que é isso que você merece. Afinal, eu sou aleijada dos pés, eu carrego marcas profundas na alma. Como eu vou me posicionar como uma filha do reino? Só que o Senhor está falando, hoje eu estou te lembrando de quem você é em mim. Você não nasceu para viver na terra do esquecimento. Você não foi criada para viver aquém do propósito que eu estabeleci para a sua vida. Assuma o lugar que Deus tem para você. Assuma a posição de filha amada de Deus que Ele reservou para você. Você é filha amada, você não é qualquer uma. O céu tem mais para você. Não se contente com viver aquém. Não se contente. Deus tem infinitamente mais. E essa live é para te lembrar disso. E aí o que acontece? Num dado momento está Davi reinando lindamente, vivendo a promessa estabelecida por Deus para a vida dele. E aí o que acontece? Davi fala assim, olha, ele fala para o servo dele, será que você não sabe se tem alguém, né, que ainda sobrou da família de Jonatas para que eu possa cumprir a aliança que eu fiz com ele, de ser fiel à casa dele até o fim da minha vida, até o fim do meu reino. E aí o servo dele diz assim, olha, parece que ficou alguém, parece que ele se chama Mefibosete e ele vive numa terra chamada Lodebar. E aí ele manda chamar Mefibosete. E Mefibosete se encontra diante do seu passado, diante daquilo que ele renunciou para a vida dele, que era dele por direito. E ele tem medo até de morrer, ele pensa que provavelmente o rei está mandando chamar ele para aniquilar com ele, para que não restasse chances de ele adquirir o reino novamente, dele requerer o que era dele por direito. Mas não. Mal sabia Mefibosete que Davi estava chamando ele para restituir a ele o que é dele por direito. Talvez hoje, ao ouvir o chamado de Deus para a sua vida, você sente medo, você foi tão machucada. Sabe como aquele cãozinho que foi tão ferido na rua e de repente quando aparece alguém para amar ele, para cuidar dele, ele fica receoso, ele tem medo. Talvez você seja assim, você foi tão machucado na vida que você é receoso com as pessoas. Fala, alguém quer o meu bem? Estranho, não estou acostumada com isso. E sim, o Senhor, Ele te chamou para restituição. Ele te chama hoje para restituir o que é seu por direito. Isso vai começar interiormente, com a sua mentalidade sendo renovada, para que você possa entender que você é filha amada de Deus e Deus tem mais para você. Então, quando Mefibosete chega diante do rei Davi, ele chega assustado, ele chega como um cãozinho amedrontado, com medo, inseguro. E é muito interessante porque ele todo receioso, com medo. Ai meu Deus, será que o rei vai me matar? O que será que o rei vai fazer comigo? E na verdade o rei queria cumprir algo que estava no coração de Deus, de trazer restituição,
cura e devolver a identidade de Mefibosete, mas ele não entendia, então ele sentiu medo. E aí ele pergunta para o rei assim, o que o senhor quer como cão morto? Como eu? Olha como Mefibosete se via de forma distorcida. Mefibosete se via como um cão morto. Hoje a gente trata os cãezinhos com tanto carinho, né? Tem gente que até ultrapassa os limites, trata o cãozinho como se fosse gente. Mas naquela época, no contexto daquela época, falar de cãozinho, falar de cão era algo muito negativo, era algo pejorativo, não era algo bom. E era assim que ele se via. Ele se via como um cão morto. Ele fala, o que o senhor quer com um cão morto tal como eu? Era assim que ele se via, sabe por quê? Porque Mefibosete vivenciou dores e traumas na sua história de tal forma que aquilo paralisou ele, que aquilo deturpou a identidade dele como um príncipe, como filho de Deus. E era assim que ele se via, porque quando nós não tratamos as dores e feridas emocionais da nossa alma, nós vemos a nossa identidade de forma distorcida. A nossa identidade é deturpada pelas feridas, dores e traumas que nós não tratamos. E é por isso que muitas das vezes você diz, eu sei que eu sou filha amada de Deus, mas você não vive de acordo. Você vive aquém. E não apenas isso, você se contenta em viver aquém, quando Deus está dizendo para você hoje que Ele tem infinitamente mais. Por que você se contenta com tão pouco quando Deus tem infinitamente mais? Por que você se contenta com 9 dracmas se o Senhor te deu 10? Ah, mas está ótimo 9 dracmas, é melhor do que não ter nenhuma. Não, não, porque nós aprendemos que a essência de Deus é a plenitude. E Ele veio para que nós tenhamos vida em abundância. Então Ele não vai se contentar, o Senhor não vai se contentar em nos dar 10 dracmas e nos ver satisfeitos com 9. Por isso que Ele está fazendo um convite hoje. Vamos varrer a casa e procurar a dracma que se perdeu? Porque eu não estou satisfeito, eu não estou feliz, eu não estou contente de ver você vivendo aquém. Até quando você vai viver aquém? Até quando você vai se contentar com menos quando eu tenho infinitamente mais? Até quando você vai se deixar ser paralisada pelo medo? E o que se falarem de mim? E se não der certo? E se eu me frustrar? E se eu abrir essa empresa e quebrar? Você está se deixando ser paralisada pelo medo e está vivendo aquém, de forma inferior ao que Deus reservou para você por causa do medo, quando Deus tem infinitamente mais. Até quando? Sabe, esse descontentamento não é ingratidão, é porque você sabe que Deus tem mais. Por que você se contenta com uma vida espiritual mediana quando Deus tem níveis mais profundos para você? É porque você tem medo, você quer, você deseja, você almeja no mais profundo da sua alma, ir mais profundo com Deus, porém você se contenta com viver aqui. Você pensa, não, tá ótimo assim. Aí você se compara com uma pessoa que tem uma vida espiritual inferior, com uma pessoa que tem uma vida espiritual meia boca. E Deus falou assim, não se compara, porque o seu patamar é outro. Não se compara com outra pessoa que tem uma vida espiritual aquém a sua, porque você não tem que se comparar com os outros. A sua comparação, a sua inspiração é Cristo. Então, o nosso patamar elevado tem que ser Cristo. E Cristo nos deu um exemplo sobre uma vida em abundância espiritual com o Senhor. Então, por que você se contenta com uma vida aquém? Até quando você vai comparar a sua vida espiritual com outra pessoa que está vivendo aquém a você? Não, Deus está falando, não interessa que a sua vida é melhor do que as pessoas do mundo. Eu te chamei para mais, e é isso que eu estou falando. Eu estou falando para você olhar para a sua vida espiritual, e eu estou dizendo para você, esquece o outro. Esquece aquele que não ora, aquele que ora de vez em quando. Eu estou dizendo para você, eu te chamei para viver uma espiritualidade mais profunda. Eu não quero te chamar de serva, eu quero te chamar de amigo. Eu não quero te chamar de serva, não, você é minha amiga, eu quero níveis profundos com você. Porque eu te criei para relacionamento profundo comigo. Então, até quando você vai se comparar dessa forma? Mas olha aqui, na minha vida é assim, eu oro de vez em quando, mas tá ótimo, porque a minha amiga, ela ora tipo assim, uma vez no mês, 2 vezes no mês. Então, eu orar vez e outra, esporadicamente, tá ótimo. Não, esquece a sua amiga. A nossa vida espiritual é individual e o Senhor está falando, eu tenho mais. É por isso que mesmo você buscando ao Senhor, você não se contenta, você não se satisfaz, porque a sua alma sabe que Deus tem mais para você. A sua alma sabe que Deus tem níveis mais profundos para você. É por isso que você não se contenta. Então você precisa entender que Deus tem mais. Só que esse mais vai exigir de você um nível de confiança onde você vai precisar deixar o seu medo de lado. Se você se deixar
ser guiada por esse medo do fracasso, por esse medo da rejeição, por esse medo do que as pessoas vão pensar, por esse medo do que as pessoas vão dizer, você nunca vai viver o propósito e chamado de Deus para sua vida. Porque você está se apoiando nos e se do seu futuro baseado no medo, fundamentado no medo. E a palavra de Deus diz que o amor perfeito lança fora o medo. Se você se achegar a Jesus e você segurar na mão dele, ele vai te ajudar a ser forte e corajosa. Ele vai te ajudar o quê? A segurar na mão dele e ir com medo mesmo, porque a ser forte e corajosa, a coragem, ela não vem de um lugar onde não há medo, porque eu já falei para vocês na live das emoções que o medo é uma emoção natural quanto seres humanos, desde que ele cumpra o propósito de nos proteger dos possíveis perigos, de ataques. Mas, em excesso, ele nos paralisa. E muitas vezes nós vivemos aquém a vida que Deus tem para nós por medo, medo do fracasso, medo do que as pessoas vão pensar, medos. E se não der certo? E se eu for rejeitada? E se eu fracassar? Tá, mas e se der certo? Mas e se você viver a plenitude de Deus lá na frente? E se você obedecer e viver a coisa mais maravilhosa que você já viveu na sua vida, experimentar a plenitude de vida que Deus tem para você e que você nunca experimentou até aqui? Você precisa ser forte e corajosa. Você precisa usar esse descontentamento interno que o próprio Deus colocou dentro de você para dizer, eu tenho mais, então eu quero mais. Eu tenho 10 dracmas, perdi uma, tenho 9, não, mas eu quero essa uma que está faltando. Porque eu sei que Deus tem mais, eu não vou me contentar com nada menos do que isso. Então, quando Mefibosete chega diante do rei Davi, e Davi fala para ele, não, eu vou te restituir. E Deus usa o rei Davi para restituir tudo o que era de Mefibosete por direito. Agora, dá para imaginar que Mefibosete viveu tanto tempo da vida dele aquém a vida que era dele por direito. Alguém que tinha o sangue real correndo nas suas veias, vivendo daquela maneira. Você consegue imaginar isso? Uma pessoa com sangue real vivendo aquém? Mas só que você vive muitas das vezes assim. Você viveu a sua vida inteira como filha de Deus, aquém a vida que Deus tem para você. Porque você se deixa se paralisar pelo medo, porque você tem receio de tantas coisas, porque você não confia plenamente no Senhor, você é como um cãozinho medroso que já se feriu tanto, que tem medo até do Senhor, e o Senhor está falando, filha, não precisa ter medo. Não precisa ter medo da rejeição das pessoas, porque eu te amo e a minha aceitação cura tudo dentro da sua alma. Sabe, algo muito forte que eu sinto nesse momento é sobre o medo da rejeição. Muitas pessoas têm o medo da rejeição. Muitas pessoas estão paralisadas no seu chamado, no direcionamento que Deus já te deu por medo da rejeição. E se não me aceitarem, e se me rejeitarem? A aceitação de Deus precisa ser o suficiente para nós. E o amor perfeito de Deus precisa ser tão suficiente para nós, ao ponto de que a gente olha e fala, não, eu vou com medo mesmo, porque Deus tem mais. E essa é a palavra que Deus tem para você hoje. Ele tem restituição, Ele tem cura, Ele tem restauração. Ele quer te devolver aquilo que é seu por direito. Sabe, nas áreas da sua vida que você se sente injustiçada, Deus é capaz de remir todas as coisas. Ele traz remissão, restituição, porque Ele é o Deus de justiça e Ele tem prazer em exercer a justiça dEle sobre as nossas vidas, mas nós precisamos nos submeter. Nós precisamos reconhecer que uma dracma está perdida e que nós desejamos viver a plenitude do que Ele tem para nós. Faça uma oração sincera para Deus hoje, uma oração simples, curta, objetiva, não precisa ser orar horas e horas e falar, Senhor, eu sinto que eu estou vivendo aquém, eu sinto que o Senhor tem infinitamente mais para a minha vida. Me ajuda a viver a plenitude do que o Senhor tem para mim, porque eu não aguento mais viver aquém. Sabe quando que a gente se posiciona para viver a plenitude do que Deus tem para nós? Quando a gente se cansa. Porque chega um ponto, quando você entende que Deus tem mais e que você está vivendo aquém, isso começa a gerar um incômodo dentro da gente, um incômodo interno que chega uma hora que realmente fica insustentável. Você chega num ponto que você fala, tá bom, Deus, você se moveu pelo medo até ali. Você se deixou ser guiado pelo medo até ali, você está paralisada. Mas aí chega um ponto que você fala assim, por mais que eu esteja morrendo de medo, por mais que eu tenha tanta insegurança, o descontentamento é tão grande, tão profundo, que eu não aceito mais e eu faço o que for necessário para ver a plenitude de Deus para mim. Talvez é esse ponto que você precise chegar para você entender que vale a pena deixar Jesus varrer a casa para te ajudar a encontrar a dracma perdida. Porque Jesus fala que em sã consciência sabe que recebeu 10 dracmas e se contenta com 9. Ah, mas é 9. Pois é,
mas Deus tem mais. Até quando você vai se contentar com menos? Até quando você vai se contentar com uma mediocridade? A mediocridade fala de viver de forma mediana, dentro da média, e Deus não tem isso. Se Deus te deu 10 dracmas, queira as 10 dracmas. Fala, Senhor, não. Eu sempre falo, Senhor, eu não quero viver aquém. E muitas das vezes eu também vivencio desafios de passos que o Senhor me direciona a dar, que é desafiador para mim, eu preciso colocar o meu medo no bolso e com medo mesmo, agarrando nas mãos dele e falando, vai comigo, se o Senhor for comigo, eu vou com medo mesmo e eu sei que vai dar tudo certo. Mas eu não aceito viver aqui. Eu quero viver a plenitude e eu vou fazer o que for necessário para viver a plenitude que Deus tem para mim. Porque esse é o desejo do meu Pai. Esse é o desejo do seu Pai. Que você não se contente em viver aqui. No seu casamento, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, na sua vida emocional, em todas as áreas. Ele veio para trazer vida em abundância. Como a palavra de Deus diz, que eu li no início, o ladrão, Satanás, o inimigo das nossas almas, veio somente para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio, ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa é a abundância que Deus tem para você em todas as áreas da sua vida. Onde você vai viver uma abundância tão grande que você vai transbordar sobre a vida de outras pessoas. É por isso que você não pode se contentar em viver aquém. Porque viver 90% de 100%, você não transborda. Porque ainda está faltando um pouquinho até para preencher o copo. Como que você vai transbordar? O transbordar é quando o copo passa do cheio e ele começa a transbordar. E isso é abundância. Mas quando você se contenta com 9 de 10 dracmas, você está faltando isso aqui para preencher o copo. Então, como você vai transbordar? Está faltando um pouquinho no copo para estar completo. Como vai transbordar? Entende? Eu espero que isso vire uma chave na sua vida. Porque Deus está dizendo para você hoje, eu tenho mais. Até quando você vai se contentar em viver aqui? Até quando você vai se deixar mover pelo medo de tantas coisas? Medo de não dar certo, medo da frustração. Até quando? Será que você vai conseguir confiar em mim? Porque eu tenho mais. Que nós possamos olhar para a vida de Mefibosete e entender, não, Deus tem mais, eu não vou viver aquém. Talvez até que você tenha vivido aquém, mas o Senhor está falando, eu tenho mais. Essa é a palavra que Deus tem para você hoje. Eu espero de coração que tenha abençoado sua vida. Vou tentar salvar aqui para vocês assistirem depois com calma, ou outras pessoas que não podem estar nesse horário comigo assistir com calma. Vou tentar também salvar para subir no YouTube amanhã, tá bom? Se vocês tiverem alguma coisa para falar aqui, para me mandar antes de eu fazer uma oração, para a gente finalizar. Muito obrigada pela vida de cada um, né? Que esteve aqui comigo. Tenho certeza que vai abençoar a vida de cada um, porque esses 5 pães e 2 peixinhos aqui, que essa palavra não é minha, é do Senhor, foi direcionamento dele. Então eu tenho certeza que, como uma filha obediente, eu estive aqui entregando a palavra e vocês vão ser abençoados por ela. O Espírito Santo vai frutificar essa palavra no coração de vocês. A Silvia foi bênção. Que bom, amiga, que Deus te abençoe, viu? Receba essa palavra, tome posse em nome de Jesus. Você que está ouvindo essa palavra, tenha fé. Se você não tiver fé, eu tenho por mim e por você. Se agarre essa palavra, porque eu sei que eu não estou aqui entregando a palavra qualquer. É a palavra do Senhor e ela é poderosa, ela é eficaz. Ela frutifica. A própria palavra de Deus diz que Deus não vai lançar uma palavra no nosso coração, na nossa vida. A palavra que Ele lança, ela vai cumprir o propósito que o Senhor estabeleceu quando ela foi lançada. Então eu entrego essa palavra com muita convicção e eu me sinto honrada por poder ministrar essa palavra para vocês, porque eu sei que eu vou fazer parte da plenitude que vocês vão viver a partir de hoje. Olha que honra. Olha que honra. E eu tô com fé disso, porque eu sei que a palavra de Deus é viva e eficaz e Ele vai cumprir o propósito que Ele estabeleceu quando liberou essa palavra. Então recebam essa palavra com fé. Se vocês não tiverem fé, se agarra a minha, que eu tô com fé entregando a palavra, eu sei que vai dar certo. Que o Espírito Santo vai fazer no interior de vocês o que somente Ele pode fazer. Eu vou estar fazendo uma oração para finalizar, tá bom? Pai, eu quero te agradecer pelo dia de hoje, pela vida de cada uma dessas pessoas. Muito obrigada, Pai, por essa palavra maravilhosa. Que nós possamos, Senhor, render a nossa vida a Ti, fazer uma autoanálise de quais áreas da nossa vida estamos vivendo aqui. Se é no casamento, se é na vida financeira, se é no Teu propósito para a nossa vida, na nossa missão, no nosso chamado. Senhor, quais são as áreas da nossa vida que nós temos vivido aqui? Que o Espírito Santo possa trazer luz ao nosso interior, para que a gente consiga varrer a casa e encontrar a dracma perdida. E assim viver a plenitude do Teu chamado para a nossa vida. E assim viver a vida plena e abundante que o Senhor reservou para cada um de nós, Senhor. Que nós possamos ser essas pessoas, esses filhos amados,
que estamos posicionados nessa identidade como filhos de Deus, sabendo que estamos a dispor do Teu reino, que nós fazemos parte desse reino celestial, que nós possamos ser vidas que estabelecem o Teu reino aqui na terra e transborda sobre a vida de outras pessoas. Nos conduza por esse caminho de viver a Tua plenitude, ó Pai. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por cada um que esteve aqui comigo, que Deus possa abençoar vocês, ó. Um beijo grande. Tchau, tchau.